Então, vamos lá. Boa noite para os presentes e para aqueles que ainda não entraram. Espero que eles cheguem a tempo aí para poder compartilhar mais um pouquinho, principalmente no final, que eu espero que a gente tenha um momento aí de troca, de compartilhamento aí de conhecimento. A ideia hoje não é ficar discorrendo em conceitos, né? Talvez seja muito mais apresentar a maneira como a Rede Primavera pretende implantar ou pretende disseminar algo que já está descrito em literatura internacional pelo menos há uns 70 anos, né? E que para a gente é algo relativamente novo e com a prática ainda não arraigada, assim, uma cultura não muito consolidada. Próximo slide. Então, a ideia, né, como eu disse anteriormente, é que a gente, né, hoje tente instituir ou normatizar as nossas diretivas, né, o que o Hospital Primavera, a Rede Primavera, entende como assegurar a autonomia do nosso cliente, do nosso paciente, né, principalmente nos seus cuidados, nos seus momentos de incapacidade, né. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Eu queria que vocês, nos próximos 7 minutos, desfrutassem de um vídeo que aparentemente assim é Ricardo, ficou mudo. Voltou? Voltou fechado. Vamos lá. Então, o que eu queria é que nos próximos 7 minutos a gente desfrutasse de um vídeo que aparentemente é bem humorado, é cômico, mas que ele traz uma mensagem de uma maneira muito simples de como a gente, da saúde, em muitos momentos, nós somos obstinados, nós somos afeitos tecnicamente a tentar curar e manter vivo, eventualmente, algo que tem um outro propósito de vida, um outro contexto. Então, eu queria que vocês vissem, né, e talvez no momento posterior fizessem uma reflexão a respeito dele. Nath, o vídeo tá sem áudio. Não sei se ele vai ter áudio. Agora já começou. Eu acho que a Natália precisa tirar o fone do mudo. Natália, tira o seu do mudo para ver se vai. Vou botar mais para frente. Agora sim.
Oops. No. No. Oh no. Yeah. Então, assim, o vídeo para mim travou um pouquinho, mas eu acho que fica claro o quanto a gente, né, às vezes não respeita minimamente o desejo do paciente. E aí o que a gente vai discorrer aqui hoje é um pouco sobre isso. O que seriam as DAVs, as diretivas antecipadas de vontade? Toda diretiva antecipada, ela deriva de um conceito inicialmente lá de 1960, um conceito americano de living will, que se a gente for traduzir ao
pé da letra para o português, seria um testamento vital, né? E todos os conceitos que vêm normalmente de arrasto desse conceito inicial, né? Mas diretiva e testamento vital são coisas distintas. Vamos entender diretiva de uma maneira mais ampla, como se fosse um grande guarda-chuva em que cabe vários direcionamentos. Por exemplo, eu posso, né, enquanto mulher, por exemplo, eu posso ter uma diretiva antecipada com relação ao meu parto, porque é um desejo antecipado que eu tenho como, né, de como vai ser feito o parto, né, enfim. E não tem relação com a morte, né? Nesse contexto que nós usamos no dia a dia, a diretiva antecipada ela tem um contexto muito claro, né, que foi descrito lá em 2012 pelo Conselho Federal de Medicina. Ele não é uma lei, né, ela é uma resolução 1995, para que fique claro, o que gerou um certo burburinho no primeiro e segundo ano, ali no ano subsequente, tirou até uma ação civil pública, porque o judiciário entendia que aquilo feria alguns princípios de autonomia do Estado, né, mas a ação civil pública, naquele momento, em 2013, validou o que o Código Federal de Medicina sancionou como uma resolução lá em 1995, em que descrevia que as diretivas antecipadas eram os desejos prévios, né, que os pacientes tinham relacionados aos seus tratamentos e cuidados, e o que ele queria ou não receber em uma condição de não mais ter discernimento ou autonomia. A quem ele vai se aplicar no contexto de rede primavera? A todos os pacientes que sejam assistidos na rede primavera, tanto no seu regime ambulatorial, quanto no seu regime hospitalar. Natália? Obrigado. E aí, né, nós temos dois conceitos muito claros, que precisam ficar muito claros, né? Então, diretivas são desejos, né? E aí cabe falar que não é questão de ser formalizado em cartório, assinado ou não, né? As diretivas elas podem ser descritas e definidas em qualquer momento. Se o paciente tem pleno juízo de valor, plena responsabilidade civil, ele pode dizer o que ele quer ou não em uma internação hospitalar, tá? E isso deve ficar registrado em prontuário, e isso vale como uma diretiva do ponto de vista jurídico, tá? Porque o prontuário médico, né, ele é um documento de fé pública, então ele precisa ser respeitado. Parte da premissa que ninguém escreve bobagens ou inverdades dentro de um prontuário do paciente. Mas o que seria o testamento vital? Então, a diretiva, ela vai um pouco além. Se nós lembrarmos do Papa, recentemente, ele deixou uma diretiva, e ele dizia, inclusive, como ele queria que fosse o caixão. Isso não cabe para um testamento vital. Testamento vital, ele se aplica àquilo que são os desejos de tratamento médico, tá? E cuidado de saúde, no caso de uma doença grave, incurável, incapacitante ou terminal, que lhe impossibilite de expressar sua vontade. Né? Algo que vem crescendo muito a discussão são, por exemplo, as doenças, os quadros demenciais. Né? No início de um quadro demencial que você sabe que é progressivo, aconselha-se que ele tenha diretiva, porque em algum momento ele não vai ter mais discernimento ou vai ser incapaz de expressar sua vontade. Ali, então, aquele texto, né, formalizado ou não em cartório, ele vai ser um testamento vital, porque ele trata de tratamentos médicos futuros quando ele for um incapaz. Mandato duradouro ou procuração de cuidado de saúde vai ser um instrumento pelo qual o paciente vai designar alguém, de preferência, né? Eu acho que se as pessoas soubessem o peso que tem uma procuração ou mandato duradouro, eles pensariam duas vezes, porque ali cabe, ou o paciente ele entrega uma responsabilidade de respeitar os seus preceitos éticos, seus preceitos morais, a essência humana dele, né, no fim de vida, no momento em que ele não vai ser mais capaz. Então, um não invalida o outro, testamento e o mandato. São documentos distintos, são papéis distintos, mas no mandato eu peço para ser representado por alguém, que pode ser um filho, o cônjuge, ou eventualmente um amigo. Uma prática que não se aconselha, mas que infelizmente vem crescendo, é se colocar ou dar uma procuração ao seu médico. Essa não é uma boa prática. O médico não conhece os conceitos de vida ou de humanidade do seu paciente. Mas, infelizmente, isso vem crescendo. Isso, inclusive, pode gerar, em alguns momentos, a discussão de conflito de interesse. Tá? Mas esses, então, são os dois conceitos importantes de testamento vital e mandato duradouro.
Tudo isso entra no guarda-chuva de diretivas antecipadas, mas é importante que a gente guarde os conceitos de cada um deles. Pode passar. Gente, boa noite. Sou Davi, psicólogo, e espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se puderem me dar um feedback. Estamos sim, Davi. Estamos sim. Certo. Sim, tá sim, tá ótimo. Eu vou falar um pouquinho sobre pacientes com DAV formalizado e gostaria antes de perguntar a você que está aqui, você que está vendo a gente nessa reunião científica, se você já tem a sua DAV, sabe? Vou pegar um gancho aqui bem rápido do vídeo que a gente apresentou aqui, em que essa jovem senhora provavelmente não tinha DAV estabelecida, e a família levou para o hospital, e sem DAV, a gente, com assistência, a gente vai fazer todas as medidas, até invasivas, né, para que haja ali, talvez, uma sobrevida, e pensando na dignidade humana, pensando no que a gente imagina do ser em si, né, na pessoa dotada de desejos, né, gostaria que hoje você saísse daqui, desse momento, com essa reflexão. E se você puder botar no chat lá, se já tem a sua diretiva, coloque lá assim. Se não, coloque não, interage com a gente. E aí, de forma aqui no Primavera, como é que é feito o fluxo, né? Desenhado o fluxo. Se o paciente chega até o hospital com a DAV, se você chega até aqui com a definição do que a gente quer, do que a gente da assistência vai entregar a você, quando você não puder decidir por si, né? A gente vai validar isso, e aí a equipe médica, junto com um comitê administrativo, verá essa autenticidade da diretiva antecipada de vontade que você fez, e se verificar, a verificação como autêntica, aí a gente faz vai escanear, né, essa diretiva, colocar no PEP, colocar lá no prontuário eletrônico do paciente, e aí a gente vai adotar as condutas, o plano terapêutico será baseado nessa diretiva antecipada de vontade que você estabeleceu a partir dessa reunião de hoje, tá? E que o paciente muitas vezes entra com essa diretiva. E aí tem a parte das incorporações nas decisões clínicas, né? A gente vai interagindo, a gente vai como equipe, definindo a conduta, definindo os próximos passos, muito alinhado do que o paciente colocou de forma formalizada, né? E isso tudo está aí na resolução do Conselho Federal de Medicina, e também a gente vai levar em conta o nosso comitê ético daqui do Hospital da Ética Médica, tá? Além disso, a gente pensa muito que esse ser humano é um ser dotado de biopsicossocial cultural, né? Então, a gente fala muito do ser ontológico, o ser em si, então precisa, nessa perspectiva, de uma equipe multidisciplinar atuando. E aí, não por acaso, pelo menos 4 especialidades estão aqui hoje falando sobre essa diretiva antecipada de vontade. Já falou o doutor Ricardo a respeito da área médica, eu estou falando um pouquinho a respeito da psicologia, Nath vai falar um pouquinho sobre a área da enfermagem, e Vitória também falará sobre a perspectiva do serviço social, né? Atrelado a isso, a gente tem o papel do médico, né? O papel do médico vai falar, e também a responsabilidade, digamos assim, de definir o plano terapêutico baseado no que o paciente trouxe como dado, não só é do médico, né? Ele traz o plano terapêutico e as nossas metas multidisciplinares está associado a esse plano terapêutico médico, mas ele define esse plano terapêutico, tá? E a gente, como equipe a gente implementa esse plano terapêutico, garantindo essa assistência interdisciplinar, integral, né? E, claro que tudo baseado no que o paciente trouxe de forma direcionada à sua diretiva.
E aí eu trago um pouquinho sobre a psicologia hospitalar propriamente dito. A gente trabalha muito num lugar de sofrimento, no lugar simbólico de dor, no lugar simbólico de angústia, não só do paciente, mas também dos familiares. Ainda sobre o vídeo, fala ali que aquela senhorinha, né, estava com o quadro do seu amor, né? Talvez ali um amor de outras vidas, digamos assim, mas sempre a gente parte da premissa que aquele paciente é o amor de alguém, né? E esta família, esse acompanhante, a gente fala muito na psicologia da tríade, né? Paciente, acompanhante, família, paciente, acompanhante, equipe, e nessa tríade a gente trabalha muito, mas muito nesse lugar de sofrimento, na perspectiva do que a doença faz o paciente sentir. O que é que a limitação terapêutica faz você sentir? E é nesse sentimento que a psicologia muito trabalha, né? E a gente precisa, nesse lugar de sofrimento, nesse lugar de dor, promover um lugar de dignidade humana. Para a gente ter uma ideia, aqui no hospital, em 2025, nós atendemos 17 pacientes paliados. Desses 17, mais de 40 atendimentos a gente fez, tanto para o paciente quanto para a família. 7 pacientes a gente acompanhou até o desfecho, fazendo, por exemplo, despedida beira-leito, acompanhamento do óbito, e de forma formal, desculpa a redundância. Um paciente estava lá descrito a sua diretiva antecipada de vontade, né? A gente muitas vezes, naquele guarda-chuva que o doutor Ricardo falou, fala muito sobre essa questão dos cuidados paliativos e fala sobre a limitação terapêutica, mas a DAV, propriamente dita, não tem ali o familiar de referência, a pessoa que pode responder, sabe? O desejo desse paciente. E aqui é um adendo para a gente pensar sobre esses registros da DAV. E, associado a isso, tem um serviço social que trabalha muito nesses impactos sociais até, né? No sentido de há uma ruptura do vínculo, a terminalidade está iminente. Como é esse impacto social, comunitário, familiar, né? E nesse inteirinho, o diálogo é sempre importante, a conversa transparente, honesta, para os familiares, para o paciente. Apesar que na DAV do paciente, o paciente pode dizer assim, olha, não quero saber se tem metástase, por exemplo, né? Eu quero saber se eu estou doente e se tem limitação. Se não, eu passo para a Natália e ela vai resolver agora. E aí, Nath que vai trazer essas perspectivas de cuidado junto com a equipe. Mas esse diálogo sempre é promovido, não só pela assistente social, mas reuniões com ela estabelecidas junto com a equipe para com os familiares. E depois eu vou olhar o chat se vocês responderam, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Me chamo Natália. Conseguem me ouvir? Sim, Sim. Dando continuidade ao que Davi trouxe, eu vou apresentar agora o fluxo desenhado para a Rede Primavera dos pacientes sem a DAV formalizada. Davi trouxe do chat, talvez corresponda a aproximadamente 90% dos casos dos nossos atendimentos, que os pacientes vêm sem essa diretiva antecipada de vontade. Então, se o paciente, retomando um pouco, se o paciente apresentar uma diretiva antecipada de vontade, vai ser comunicada ao médico, a gente vai verificar a diretiva, e esse documento será anexado no prontuário eletrônico do paciente, com auxílio das atendentes clínicas, e o familiar referência, aquele familiar indicado também para tomar decisões, caso o paciente altere o nível de consciência, ele também vai ser alimentado num campo do nosso sistema, do nosso prontuário eletrônico, que é na aba de avaliações. Então, seguindo o fluxo para os pacientes que não possuem, que não ofertem essa diretiva antecipada de vontade, primeiramente, nas informações iniciais, os médicos responsáveis, eles vão proativamente iniciar conversas, né? Geralmente, habitualmente, essas diretivas são ofertadas ambulatorialmente, com o vínculo do acompanhamento desses pacientes no consultório,
mas também pode ser abordado ainda na internação ou no momento da hospitalização, explicando um pouco do conceito e da importância de possuir uma diretiva antecipada de vontade, e pode também ser disponibilizado para que esse paciente faça no momento da internação. A equipe multidisciplinar também vai disponibilizar de alguns informativos, esse material estará em anexo ao nosso protocolo, para oferecer esse suporte individualizado, para preencher e formalizar as diretivas antecipadas de vontades, como também um termo institucional que aplicaremos e disponibilizaremos a esses pacientes que não possuam uma diretiva antecipada de vontade. Então, um enfermeiro, no momento de uma internação, vai ofertar e perguntar para o paciente qual é a pessoa referência para decisões no cuidado dele, caso, no momento da hospitalização, ele seja submetido a algum procedimento ou tenha perda de consciência. Então, quem vai ser o familiar referência que vai tomar essas decisões do cuidado? Habitualmente, nós sabemos quem são os responsáveis, talvez responsáveis financeiros pelo nosso paciente, mas não perguntamos, de fato, quem é o familiar referência, quem é a pessoa responsável que o paciente escolhe para tomar decisões de cuidado. Então, vai ser nesse momento que esse termo vai ser ofertado. Esse termo deve ser aplicado em 2 vias originais, então uma ficará com o paciente e outro será anexado no prontuário. A psicologia também faz parte desse processo, oferecendo acolhimento e escutativa para uma tomada de decisão, que pode ser que não seja de imediato, pode ser que o paciente não vou precisar pensar. Então, como é que a gente vai auxiliar nesse processo? Como também o serviço social, no momento da triagem social e apoio em situações de conflito e divergências também. A identificação e a formalização nos pacientes, principalmente inconscientes ou sem capacidade de expressão, os enfermeiros também vão aplicar um termo, agora um termo para o paciente, se ele for incapaz, né, não for consciente, orientado e lúcido, formalizando também o representante legal daquele paciente, seguindo as ordens do Código Civil, que eu vou apresentar mais à frente. Então, os atendentes clínicos de qualquer unidade de internação vai sempre pegar esse documento, anexar na gestão eletrônica de documentos, no nosso prontuário eletrônico, e acrescentar, alimentar a aba de avaliações com o nome do familiar referência e com os dados, telefone, e-mail, desse familiar referência escolhido pelo paciente. Essa formalização e aplicação desse termo pode gerar alguns conflitos e algum suporte, e precisa desse suporte ético. Então, em situações de conflito familiar, divergências com a equipe médica ou ausência dessa diretiva antecipada, os médicos e o serviço social também vão contar com o apoio da Comissão de Ética Médica da Rede Primavera, que vai sempre mediar e orientar e dar um apoio nessa tomada de decisão que respeitem os valores e o melhor interesse para o paciente. Então, recapitulando um pouco e trazendo a atuação do enfermeiro, caso o paciente seja consciente, lúcido, a gente vai aplicar o termo e explicar, né, que esse termo respeita a autonomia do paciente na escolha da pessoa para tomar as decisões, que não substitui a tomada de decisão dele. Então, ele está direcionando uma pessoa referência para tomar as decisões do cuidado, mas que ele pode mudar, ele pode alterar, ele pode revogar, e não tira a própria decisão do paciente. Para o paciente inconsciente, a gente vai verificar a existência dessa diretiva antecipada. Se não houver, vai aplicar o termo de identificação da pessoa responsável por decisões no cuidado e vai seguir a ordem de prioridade legal, que é o cônjuge, depois seguido dos filhos, pais, irmãos e demais familiares. Alguns desses documentos também serão disponibilizados pela rede, estarão disponíveis no Web Documents, então as orientações de diretivas antecipadas de vontade, o informativo do que é, da importância, o testamento vital, o mandato duradouro ou a procuração para cuidados de saúde, e o nosso termo de identificação de pessoa referência para decisões do cuidado, que é o que vai ser aplicado pelo enfermeiro. Caso o paciente seja consciente, como vai ser o termo, e caso o paciente seja impossibilitado de manifestar sua vontade no momento da internação, e aí a gente vai seguir aquela ordem de prioridade que eu trouxe anteriormente.
Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Sim, Rita. Sim, Vitória. Eu me chamo Vitória, sou assistente social do Hospital Primavera e é uma honra estar aqui com vocês para falar de um assunto tão pouco falado, né? A gente tem muito no contato com o paciente essa vivência de falar sobre diretiva antecipada. É incluída na nossa triagem social e sempre que a gente pergunta, as pessoas sempre dizem: o que é isso? Eu preciso mesmo fazer isso agora? Porque falar de morte ninguém quer, né? É um assunto que todas as pessoas evitam e está todo mundo construindo a sua vida e realmente não pensa em situações em que não tem o poder de decisão, né? Mas nós sabemos a importância dessa diretiva e é por isso que nós estamos aqui, para fomentar essa ideia, né? A gente construiu o protocolo justamente para que todos no hospital tivessem ciência, para nós sermos multiplicadores para os nossos pacientes, para os nossos acompanhantes. E como o Dr. Ricardo falou sobre o testamento vital, ele não é um documento como uma procuração em cartório, como um testamento de bens, né? Quando a gente ouve falar sobre testamento, a gente já associa a bens, a inventários, a toda essa parte material. Mas o testamento vital é aquela tomada de decisão, né? É a formalização dos meus desejos e de tudo que eu quero que aconteça comigo quando eu não puder responder por mim. Então, mesmo sendo um testamento vital, ele não tem a obrigatoriedade de ser registrado em cartório, certo? Mesmo não sendo registrado em cartório, ele é válido, ele deve ser seguido e levado em consideração. Porque, como o Dr. Ricardo falou, estando no prontuário, anexado no prontuário, o prontuário é um documento legal validado. Então, o testamento vital, o registro em cartório, ele é recomendado, certo? Mas ele não é obrigatório para ter validade. E o paciente, ele tem total autonomia de revogar assim que achar oportuno, né? A gente, no contato com o paciente, a gente sabe que tem pacientes e pessoas com diversos contextos sociais, né? E as relações sociais, elas mudam o tempo todo. Então, pode ser que em uma internação, o paciente definiu o seu João como responsável por ele. Mas na outra internação, aquele relacionamento, aquele vínculo não estava mais efetivo. Então, o paciente ele tem total autonomia, total liberdade para fazer o seu direito valer de revogar a diretiva a qualquer momento, certo? Por isso que é importante que a cada internação a gente tenha esse reforço, essa confirmação do paciente, se o mesmo quadro que se manteve na outra internação se mantém nessa. Porque a gente sabe que os contextos sociais, eles dependem de variáveis, né, incontáveis, e que a gente não tem controle sobre isso. Então, é muito importante sempre a gente saber o que é que o paciente nos traz e validar isso sempre, né? Porque pode ser que a pessoa que ele definiu como responsável por ele não seja mais do desejo dele manter aquele responsável. Então, ele tem total liberdade para revogar a DAV, para alterar, estando em plena consciência, consciente e orientado dos seus atos, ele é livre para fazer essas alterações, certo? E tendo a DAV, o médico, enquanto profissional de saúde, se ele verificar que a diretiva está em desacordo com preceitos éticos, ele pode acionar a comissão ética do hospital, certo? E também na ausência de um representante legal que foi designado pelo paciente, tanto na ausência do representante legal quanto da DAV, ou da presença da DAV confrontando princípios éticos, a comissão médica ética do hospital pode ser acionada para ter essa tomada de decisão, certo? Enquanto profissional de saúde, o médico ele tem essa autonomia em situações de risco, né, de precisar de uma resposta imediata, ele toma isso de forma ética e legal, certo?
Pode passar. E a conclusão, né? A diretiva antecipada, muitas pessoas podem não ter a noção da verdadeira necessidade dela até precisar, né? Mas é um passo que é fundamental, assim, é fundamental para respeitar a autonomia do ser. Não é só o paciente, não é só o acompanhante, mas o ser humano, na sua completude, vai ter essa autonomia, esse desejo respeitado por um simples documento, né? Por um simples manifesto de sua vontade. Tendo esse registro, ele vai ter a sua autonomia, os seus desejos respeitados. E também a instituição estará respaldada de tudo que acontecer com o paciente, respeitando os seus desejos. E a gente tem, na nossa Constituição, que é uma legislação geral, né, os princípios constitucionais. E um deles se chama Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Então, isso abrange tudo, né? Nós, como seres humanos, nós temos o direito de ter uma moradia digna, de ter uma alimentação digna, de ter uma vida digna e também de ter uma morte digna. Então, fazendo cumprir esse princípio que é constitucional, que é dever de implementação de todos, é por isso que nós enxergamos essa necessidade, né? Estamos aqui compartilhando com vocês, ensinando, porque é um assunto pouco falado, pouco conhecido, sobre como deve ocorrer, quais formas se isenta. Então, nós enxergamos essa necessidade, né, de trazer essa voz para o paciente, porque quem está fora do nosso âmbito da saúde não tem esse conhecimento tão acessível, né? É tanto que na triagem aí eles perguntam do que se trata e não veem a necessidade. Às vezes um paciente que é cirúrgico, ele vai com a expectativa de fazer uma cirurgia e ter alta em 72 horas, em 24 horas, mas acaba complicando e pode ter um desfecho de óbito. Então, não é uma expectativa. Morrer não é uma expectativa de ninguém, né? Mas nós temos que estar preparados para todo o desfecho. Então, é importante a gente ter nas nossas falas, né, de elevar o desejo do paciente. De já, quando você vai fazer a visita ao leito, já perguntar o que você gostaria de ser feito com você, se tem algum familiar que possa ser responsável por você, se como é o seu contexto social, quais são os conflitos, sabe, conhecer o paciente e validar a história que aquela pessoa carrega, né? Porque a diretiva antecipada de vontade, ela é uma construção. Assim como todo ser, né? O paciente, ele não está ali só para cuidar da saúde, curar a doença. Ele é um todo, né? Nós somos um todos. Então, tem fatores não só físicos, mas também socioeconômicos, culturais, ambientais, que influenciam e determinam essas decisões. Então, também é importante nós, como profissionais de saúde, não levantar nenhum juízo de valor, né? Ou questionar o desejo do paciente, porque ele é aquela construção, o contexto que ele está inserido, a realidade social que ele vive é uma. E se ele tem esse direito, essa vontade manifesta, não cabe a nós exercer nenhum tipo de juízo de valor, né? Agindo de forma ética, elevando a vontade do paciente, nós estamos lá para fazer valer, né? Então, é muito importante nós, como instituição, fazer esse processo de educação continuada, né? Isso aqui, essa aula, esse momento, esse bate-papo, é uma implementação da educação continuada, mas não vai parar aqui, né? O hospital não tem só 70 colaboradores, né? Nós temos um quadro muito maior e todos nós somos responsáveis por ser multiplicadores, né? Claro que a gente não vai abranger todos os assuntos, né? O protocolo é bem detalhado, mas a gente sabe onde está disponível, né? A gente tem a ferramenta do Web Documents, que está disponível o protocolo, que está disponível as ferramentas, que também é uma responsabilidade da instituição, ter
esse acesso para vocês. Então, a gente não vai dominar todos os assuntos, mas precisa estar na nossa fala. O que a gente teve a campanha recentemente de o que importa para você. Então, o que importa para o paciente? Ele precisa morrer dignamente, de forma digna, né? E viver da mesma forma. Então, se ele tem uma vontade, ela precisa ser respeitada, né? E nós somos multiplicadores disso, deixando de lado todos os nossos achismos, todos os nossos valores, os nossos juízos, né? Porque nesse processo, o que precisa ser elevado, o que precisa ser destacado é sim a vontade do paciente. Pode passar. E como responsabilidade da instituição, como eu disse, é assegurar que todos os anexos, que o protocolo esteja disponível para todos vocês, né? E no informativo do Hospital Primavera, no acesso do Web Documents, que fica na área de trabalho de todos os computadores, é de fácil acesso tanto os informativos sobre a DAV, como o modelo do testamento vital, como o modelo do mandado duradouro, da procuração. Todos esses arquivos que foram mostrados aqui estão disponíveis no Web Documents, certo? E, além disso, nós, enquanto instituição, nós precisamos fazer esse acompanhamento, né? Não é só a educação continuada, mas também a validação do aprendizado que foi proposto. Então, será feita auditorias internas, verificaremos se nos prontuários realmente a DAV foi feita, mas ela está anexada no prontuário? Será que está sendo feito de forma correta? A comunicação com o paciente está respeitando a dignidade, a vontade dele? Então, a gente precisa, né, ter essa auditoria interna para ter a convicção de que esse processo realmente está sendo efetivo, né? Porque não adianta a gente construir o protocolo, construir os instrumentos, as ferramentas, se na prática não é assertivo, né? E o maior propósito desse protocolo é fazer valer a vontade do paciente, os valores, a construção enquanto ser humano, todas as suas preferências relacionadas à vida e ao processo de morte, né? Elas precisam ser garantidas e asseguradas, assim como o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, enquanto profissionais de saúde, é importante que nós favoreçamos um ambiente seguro, né? O paciente ele precisa se sentir seguro para expressar os seus valores e para ter uma tomada de decisão consciente, né? Sem o risco de nenhuma consequência, certo? E é importante que a gente tenha essa visão mesmo macro sobre o paciente. Ele não é só aquele indivíduo que está passando por um processo de adoecimento. Ele é um ser que é um ser econômico, que é um ser cultural, que é um ser ambiental. Então, ele é uma construção. Então, a tomada de decisões dele não é para ser questionada, e sim respeitada, certo? Pode passar. E se vocês tiverem dúvidas, comentários ou sugestões, tanto Nath, como o Ricardo, como o Davi e eu, estamos aqui disponíveis para vocês. Gente, parabéns. Eu já ia dizer, já que ninguém vai falar, deixa eu só dar um gancho para uma discussão super nova, assim, que, para variar, a gente importa, né, as discussões. E aí, né, lá nos Estados Unidos, existe hoje uma grande discussão, que é a parada voluntária de comer e beber, né? A gente tem muito, assim, só reforçando aquela questão ética, né? Quem trabalha eventualmente com paciente em quadro de doença progressiva e eventualmente assim em caráter terminal, eventualmente vai se deparar com a situação de ouvir o paciente pedir, né, em consultório ou não, mas pedir assim, quando chegar eu quero que faça uma medicação lá para eu morrer logo, né? Eutanásia.
ou um suicídio assistido que seja, que não é válido na nossa legislação e muito menos no nosso Código de Ética. E aí nossa obrigação é deixar claro que isso não pode, que vai ferir, e não fazer. Mas aí tem um outro caminho, né? E aí as pessoas perceberam que lá nos Estados Unidos já se fala o seguinte, então tá, tudo bem, você não pode fazer isso por mim, mas eu posso fazer por mim mesmo. E aí eu tenho uma parada voluntária de comer ou beber, né? A gente não pode, né? Essa é uma discussão que vai render como rende, né? Veja, em 1960 começou a discussão, em 2012 o CFM se pronuncia, e 2025, 12, 13 anos depois, a gente está aqui tentando discutir de uma coisa que é muito pouco discutida, e talvez seja por uma questão cultural, né? Há quem acredite que falar de morte traz mal agouro, né? Então eu não falo, eu deixo para lá, ou eventualmente eu discuto com um ou outro amigo meu que tem o mesmo problema de saúde, né? Então aqueles grupinhos da oncologia, dos pacientes que têm problemas demenciais, etc., vão lá e discutem, mas não discutem entre si. Então, assim, eu lembrei disso agora porque eu lembrei que, acho que em 2021 ou 22, André Esquissa, que é um guitarrista que eu curto pra caramba, a esposa dele teve um câncer e ele lamentou muito que não se discutiu de diretivas antecipadas. Tudo bem que o conceito do que a esposa queria era uma eutanásia, ela queria um suicídio assistido e não conseguiria, de fato. Mas é muito tempo, é uma pessoa que tem um nível sociocultural muito grande, que viveu o mundo, né, de uma maneira absurdamente, né, intensa, e ele não conseguiu ter conhecimento da diretiva antecipada para sua esposa. Então, assim, eu acho que o nosso papel enquanto rede, enquanto instituição, só para fechar minha fala, é que nós temos um dever inicial, nós, enquanto médicos, de disponibilizar para os pacientes em consultório. Afinal de contas, o paciente não é obrigado a saber o que está por vir para ele. Eventualmente, o paciente não sabe o que é uma ventilação mecânica, uma hemodiálise, uma ressuscitação, ou, eventualmente, uma situação incapacitante que está relacionada à doença dele. Então, é um papel médico, como é um papel também do enfermeiro, sinalizar ou perceber, e é um papel de nós todos que temos acesso ao cuidado de alguém. Então, assim, enquanto rede, a gente deve reforçar, a gente deve criar sinalizações, a gente deve criar uma cultura minimamente interna, né, de propagação disso. E aí eu vou além, né, porque diretiva não é só um papel. A gente, de fato, eu tenho um paciente de consultório que tem a diretiva pronta, mas ele disse que não vai mostrar para ninguém, porque ele tem medo que os filhos comecem a brigar de agora, porque são muito divergentes entre si. São 3 filhos, os 3 eu conheço, e são completamente distintos, de fato. Mas veja a vontade dele, e não adianta de nada ter um papel dobrado, guardado sei lá onde, numa caixinha de sapato, que ninguém vai ter acesso, não vai ser respeitado da mesma maneira. E aí, vale frisar que, se o paciente está no hospital e esse papel está numa caixinha de sapato na casa dele, e ele pronunciar enquanto ele estiver consciente e lúcido, é nosso dever ético registrar no prontuário e fazer valer a vontade dele. Preferencialmente, lógico, testemunhado por alguém. Vem cá, Vitória, vem cá, Natália, vamos ouvir junto e vamos escrever juntos o texto de diretiva dele. E um familiar presente, né, para deixar claro que foi a vontade dele e não foi uma decisão induzida pela equipe de saúde. Acho que é isso, assim, eu agradeço aos colegas aí que dividiram seus conhecimentos e me coloco à disposição para, eventualmente, a gente discutir mais um pouquinho. Ricardo, aproveitando o gancho da sua fala, tem uma pergunta no chat que é assim: se aplica a todo e qualquer paciente que dê entrada na unidade hospitalar, seja urgência ou consultório? Você acabou respondendo no finalzinho da sua fala, mas eu acho que vale a pena reforçar. Logo depois que você responder, a gente abre para o Dr. Rodrigo Cabral, que sinalizou aqui que quer contribuir também. Veja só, vale para qualquer ser humano, pleno em sua capacidade, ele deve, inclusive deveria ser um dever de nós todos, né? Davi já começou cutucando, né? Aqui está todo mundo discutindo, propensamente, né? Quem discutiu aqui ou se colocou no lugar de fala tem o conhecimento, mas eu mesmo não tenho, né? E eu discuto com meus filhos, né? Com minhas crianças como eu quero, mas eu não registrei em lugar nenhum. Então, assim, vale para qualquer um, respondendo de maneira objetiva. Qualquer cidadão que entre
por urgência, via ambulatorial ou eletiva que seja, e quiser pronunciar o seu desejo, ele deve e pode, tem um lugar dele também, para registrar aquilo lá no prontuário dele e que deve ser seguido. Tá? A gente deve abandonar aquela coisa, aquele conceito de que morto não processa. Eu acho que isso é uma coisa que fica muito no nosso dia a dia, a gente vive realmente o problema da judicialização da saúde, mas a gente deve perder o receio de que respeitar a vontade do outro é um risco jurídico. Não é, desde que a gente não vá ferir preceitos éticos da atividade de nenhum de nós. Se nós respeitarmos a vontade dele e os nossos princípios éticos, nós estamos seguríssimos e tem uma ação civil pública que nos protege, né, e protege a autonomia do cidadão. Doutor Rodrigo Cabral, pode ficar à vontade. Obrigado, Emília. Parabéns a todos pela apresentação. Na verdade, eu queria fazer uma pequena sugestão e retirar uma duvidazinha bem objetiva. Como sugestão, eu vi que Davi falou aí que a diretiva vai estar no GED, né? Eu acho que a gente precisa ter uma sinalização talvez melhor, porque se esse paciente chega na emergência, pode ter certeza que dificilmente a gente vai abrir o GED para ver se ele tem essa diretiva. Tá? Então, fica aí uma sugestão para isso ser pensado também, se tem outra forma de sinalização. E a dúvida seria se esse paciente com a diretiva, a gente tem necessidade de fazer o termo de paliação. É comum a gente discutir na emergência e ofertar aos familiares com frequência sobre esse termo. Estou gostando muito da cara de você. Tá, vamos lá, Cabral. Eu concordo com você com o GED, eu também pensei da mesma maneira. Acho que, eventualmente, para nós na UTI, a gente tem uma facilitação de tempo no internamento, mas talvez para vocês na urgência seja um pouco mais complexo. O mundo ideal seria que o paciente chega, né, e tem como é que chama? O familiar ali que apresenta a sua diretiva. Pronto, plastificada, xerocada, enfim, da maneira que for para a gente saber. E aí a gente, né, coloca. E, eventualmente, o que alguns serviços fazem, na verdade, é uma transposição, né? É pegar os pontos cruciais, que é o que a gente faz no dia a dia, né? Quando a gente proporcionaliza cuidado, a gente acaba colocando enxertos lá no prontuário de não reanimar, não dialisar e tal. O que a gente está fazendo indiretamente ali é colocando diretivas, né? Com relação ao cuidado paliativo, é só porque, assim, a gente tem uma política nacional de implementação de cuidado paliativo que é muito recente, né? O Ministério da Saúde lançou em 2024, se não me engano, lá para o mês de maio, meio do ano passado. Então, é muito nova. E que se a gente parar para pensar a rigor, a gente só está aqui discutindo diretiva antecipada porque nós somos obstinados. Porque se em algum momento nós fizéssemos o exercício do contrário, de paliar aquele que tem critério de paliação, a gente não precisaria estar discutindo nada disso. Só que nossa legislação, Cabral, só para deixar muito claro, ela não é muito clara no sentido do que é o quê. Então, se o paciente tem uma diretiva, a gente segue a diretiva e sim, a gente não precisaria, se dentro daquela diretiva, já compuser o contexto da paliação. Eu não quero ser reanimado se eu parar, eu não quero ser entubado e tal. E se aquilo ali atender a contento, né, o que o paciente, né, e o que a gente entende como paliação, tudo bem. Só que do ponto de vista institucional e talvez jurídico, essa discussão seja um pouco mais ampla. E aí eu acho que para esse momento em que a gente não tem a cultura institucionalizada da DAV e que a gente ainda tem uma implementação, eu diria, a nível nacional, de uma política de cuidado paliativo, que também não está muito bem estabelecida, e que, inclusive, dentro do próprio texto da política nacional, ela meio que conflitua com a diretiva antecipada em alguns termos, em alguns momentos, dando a entender, por exemplo, tem uma frase que infelizmente, ela escorrega muito, que ela faz bem assim, né? Respeitar as preferências do paciente. Isso é arriscado, quando a gente fala em arriscar preferência, né? Eu prefiro ter uma Ferrari, mas se eu não tiver e tiver, né, um Fusquinha, tudo bem. É mais ou menos isso. Ali, na verdade, são desejos, é o que ele quer.
não pode caber como preferência. Então, quando a gente tem esse tipo, talvez valha a pena, sim, aí minha opinião pessoal, né, eu manteria ainda por hora o termo de paliação, sim. Beleza, obrigado. Estou acrescentando um pouquinho a parte da gestão eletrônica de documentos. A gente vai anexar, mas o contato e as informações do familiar referência a gente vai disponibilizar também na outra aba, numa aba de avaliações, que a equipe assistencial também tem acesso para fazer o contato com esse familiar quando necessário. E a ideia, a princípio, é que a gente reaborde, caso tenha reinternação, vai reabordar novamente o paciente sobre a diretiva antecipada de vontade, até porque pode ter alterado, ele pode querer ajustar o familiar referência, então mesmo que a gente pré-visualizasse de internação anterior, a gente abordaria novamente o paciente e a família sobre a diretiva. Obrigada, Nath. Obrigada, doutor Ricardo. A gente vai abrir agora para Marcelo Oliveira, que também levantou a mãozinha. Pode ficar à vontade, doutor Marcelo. Boa noite, pessoal. Parabéns pela apresentação. Na verdade, só uma colocação, porque o que o Ricardo falou, eu acho que já meio que respondeu. Agora, recente, no Hospital Primavera, a gente teve uma paciente em cuidados paliativos, certo? Uma neoplasia de pâncreas terminal, um adenocarcinoma de pâncreas já irressecável, já operada 2 vezes. E a minha colocação é a seguinte: a paciente externou a sua vontade de não ir, voltar para a UTI, de não mais fazer químio, de não passar sononase interal. Isso foi registrado em prontuário, a vontade da paciente, certo? Mas na piora clínica, a família não respeitou a vontade da mãe. Os filhos não respeitaram a vontade da mãe. E acabou que tudo aquilo que estava registrado em prontuário, paliação, termo, vontade da paciente, não foi respeitado. Minha pergunta é: a gente tem alguma prerrogativa jurídica, médica, de tipo, não, veja, família, não é com você, a vontade é da paciente. A gente pode tomar essa decisão, a gente pode realmente seguir esse caminho? Eu vou dizer porque foi com minha paciente e eu fiquei muito puto mesmo, porque aconteceu num fim de semana e a família revogou o termo, o paciente foi para a UTI, pediu transferência para o Hospital São Lucas porque queria um hospital que tratasse a doença da mãe dela. Tudo contra a vontade da paciente, registrado em prontuário. Não tinha DAV. A gente poderia fazer o quê nesse caso? Até onde a gente pode agir? Essa é a minha pergunta. Vamos lá, Marcelo. Aí vai o próprio desconhecimento familiar do que é DAV, né? E é que eu insisto, assim, é um caminhar. Esse problema não é só nosso, esse problema é do país inteiro, certo? A dificuldade de aplicar uma DAV, ela não é exclusiva da Rede Primavera, infelizmente. Ela é uma questão cultural em que, como é que chama, as famílias se apropriam da autonomia. Se nós pegarmos o que está escrito em resolução e o que já tem uma avaliação por ação civil pública validando a resolução, se essa paciente obedecer os critérios de que, no momento em que ela expressou, ela estava consciente, lúcida, foi explicado o que eram os procedimentos, o mais importante é você deixar claro, né, a condição que a paciente está, a condição que a paciente se coloca como negativa, eu não quero isso, e testemunhar, Marcelo, assim, o que vai lhe proteger, veja, isso é um documento, isso tem fé pública. Então, o que lhe protege é o que está escrito. Lógico, né, que você, assim, é um embate difícil, é triste, né? Eu brinquei, entre aspas, com uma certa tristeza de que o morto não processa, porque isso é uma fala real, é uma fala que a gente ouve, não exatamente assim, mas assim, pô, quem pode me processar é a família viva, né? E aí a gente não quer esse problema, eu não quero ter essa dor de cabeça. Mas assim, a nossa Constituição também diz o contrário, diz algo que pode nos complicar. Veja, você não seguiu o que era o direito dela. Qualquer vizinho, ou pasme, alguém que presenciou aquilo, pode dizer, olha, você não respeitou a autonomia, Marcelo, me desculpe, mas você merece o processo porque você não respeitou a autonomia. Os dois lados, eles são dolorosos. Então, em resumo, se você seguisse a autonomia do seu paciente, o que está registrado em prontuário, testemunhado, você está protegido. Vai ter dor de cabeça como todo mundo se a família for para frente, eventualmente uma ação jurídica. Mas você tem respaldo legal, você tem jurisprudência, né, e antecedente para isso. Então,
você está, né, protegido, vamos dizer assim. O que eu acho que vale muito a pena e levar esse caso como exemplo é que, no momento em que a paciente expressou, a família estava junto, no momento em que registrou no prontuário, ficou, entre aspas, formalizado no sentido, olha, estou deixando registrado o desejo dela, a gente precisa saber que naquele momento, esse momento vai chegar e a gente não vai levar. Porque talvez o que falta para a gente, eu não estou dizendo que é o seu caso, mas o que falta na gente no dia a dia é esse compartilhamento com o familiar e deixar ele também ciente de que a gente vai fazer. Foi compartilhado com uma filha, eram 2 filhas, foi compartilhado isso no momento que ela expressou com uma filha, testemunha, a enfermeira e a técnica de enfermagem, e foi informado a ela que ficaria registrada em prontuário. E essa filha em questão, que estava no momento da fala da paciente, ela concordou com tudo na ocasião, entendeu? Mas logo depois que eu digo, um tempo depois que chegou naquele momento crítico do processo ativo de morte, as 2 filhas resolveram não mais tomar autonomia para si, entendeu? E essa autonomia para si é onde realmente é aquilo que você falou. Tem jurisprudência, mas a gente vai ter que escolher os embates, né? Vamos para esse embate ou não vamos para esse embate, né? É uma decisão que a gente vai precisar tomar como instituição, se vamos ou não bancar isso, né? Perfeito. E aí, assim, só relembrando que existe um conceito que está embutido aí dentro do seu paciente, que é a recusa de tratamento. A recusa de tratamento, ela só pode ser feita pelo próprio paciente. E aí já é uma outra legislação e que também lhe protege. Porque nesse contexto que você está falando, é uma recusa. E essa recusa foi predisposta pela paciente no momento de autonomia também. Então, assim, você tem 2 jurisprudências diferentes, tem 2 resoluções distintas que lhe protegem nesse contexto. É lógico que, assim, é uma discussão, é uma dor de cabeça, e eu acho que aqui, enquanto instituição, enquanto rede, é que a gente deve trabalhar para deixar mais tranquilo o ambiente para o profissional. É isso aí, valeu. Obrigada, doutor Ricardo, por colocar a dúvida. No chat aqui, Tony está dando parabéns aos palestrantes, Larissa colocou parabéns pela iniciativa, senti na pele essa necessidade quando meu avô estava internado junto com minha família. E tem alguém aqui sinalizando também que quer pontuar, que é Carlos Torres. Pode ficar à vontade. Oi, Carlos, seu microfone está aberto, mas a gente não te ouve. Pode ser que seja algo na conexão, mas a gente não consegue te ouvir. Consegue me ouvir agora? Agora sim. Era isso que eu estava tentando dizer. Eu estava tentando ativar o microfone aqui, estava com uma certa dificuldade. Parabéns pela iniciativa, né? Eu tenho conversado bastante com o pessoal sobre esse tema, é um tema que me encanta. Ricardo falou aí sobre a política. Eu participei recentemente de 2 consultorias relacionadas à implantação da política, né? Dos cuidados paliativos no SUS. A gente, se vocês imaginam que na iniciativa privada essa dificuldade já é tremenda, imagina se transpor isso para o serviço público. Mas complementando aí a fala de Rodrigo, numa das iniciativas a gente colocou uma notificação pop-up na folha de rosto do prontuário. Então eu acho que talvez valha a sugestão para uma sinalização, embora lá a gente fazia isso para identificação de demanda do plano avançado de cuidado, que é algo que já se discute muito agora com a política, né? E eu acho que talvez complemente até a fala do Ricardo aí, né? Nós vamos chegar em algum momento e a gente vai terminar caminhando para o mesmo lugar, né? Com a DAV, com o PAC, com o cuidado paliativo. Eu acho que a gente vai terminar em um determinado momento alinhando as nossas expectativas, como, né, normalmente a gente faz antes de uma definição de plano de cuidado. A gente vai terminar de uma forma mais macro, alinhando as expectativas em relação a isso tudo, porque termina se norteando muito sobre essa questão da autonomia, né, sobre a não obstinação terapêutica que, por vezes, a gente termina praticando demasiadamente. Só complementando também aí com relação à fala de Marcelo, antes de ir para a minha dúvida de fato, Marcelo, é difícil se proteger. Eu acho que talvez a pergunta que você tenha feito tenha sido mais no sentido de você se proteger em relação à exigência da família.
Na minha experiência, eu passei algumas vezes por essa situação e a primeira coisa que eu fiz, que efetivamente eu entendi que me protegeu, foi acionar o conselho tutelar. Isso quando já o paciente perde a autonomia, né? Então, entendendo que o paciente já perdeu sua autonomia e a família quer interferir num plano de cuidado que foi definido enquanto o paciente tinha sua autonomia, porque não é rápido, né? O conselho tutelar provavelmente vai acionar também o Ministério Público nesse caso, então, mas é uma forma pelo menos de você avisar, olha, eu planejei o cuidado do paciente, eu estou respeitando a autonomia do paciente, eu estou avisando para alguém que tem alguém querendo interferir nessa situação. Então, de uma certa forma, você começa a se proteger um pouco antes dessa celeuma que possivelmente você vai enfrentar em algum momento mais à frente. Porque realmente é aquilo que a gente sempre diz, né? A gente que é técnico vê a saúde como técnico. O Poder Judiciário vê a saúde como Poder Judiciário, não vê a saúde como técnico. Então, vai depender muito do juiz, vai depender muito do perito que ele contrata na hora, e os entendimentos podem ser os mais variados e alucinógenos possíveis. Só com relação à identificação desse paciente, eu entendi que no fluxo, essa demanda é uma demanda proativa do médico assistente, né? Assim, foi definido, eu não vi, não peguei, eu só peguei já no final do vídeo, mas eu acho que já contemplava a questão do protocolo. Se dentro dessa identificação, aqui eu estou falando de identificação de demanda, mas assim, essa identificação desse paciente que é elegível à oferta da DAV, se há alguma forma disso ser não somente proativo para o médico assistente ou para a equipe, ou se isso está de fato elencado em critérios mais objetivos, ou se parte apenas da percepção. Essa foi a minha dúvida. Eu vou deixar para vocês aí, Natália, que foi quem explicou os movimentos aí dos documentos. Cortou o áudio na última pergunta. Consegue repetir, por favor? Consigo sim. Já descompartilhar minha tela. Vocês ainda estão visualizando? Estamos sim, Nath, visualizando a tela de dúvidas e comentários. Porque eu já tinha cancelado. Aí para mim não está aparecendo mais. Eu vou tentar aqui de novo. Tranquilo. Carlos Torres. Isso. Sim, então, porque assim, por exemplo, no plano de cuidado, a gente tem algumas ferramentas, né, que a gente normalmente usa para o cuidado paliativo, mas que termina se estendendo para uma definição de plano de cuidado de um paciente, partindo-se do pressuposto que ele tem a escolha pelo seu cuidado. Então, independente se vai ser cuidado paliativo, se vai ser uma diretiva antecipada, se vai ser um testamento vital, se vai ser um plano avançado de cuidados, que inclusive já é citado no novo Manual de Cuidado Paliativo, que foi de 2023, né? Um manual até bastante bacana. Apesar de chamar de cuidado paliativo, ele termina estendendo muito a discussão sobre outras temáticas, como ortotanásia, como diretiva antecipada, enfim. Mas efetivamente a gente consegue definir alguns critérios mais objetivos, né? Um exemplo, assim, o mais comum, sei lá, o SPICT, a gente usa com a equipe médica, né? A gente usa o SPICT for All para a equipe multi, porque aí eu consigo, ali, meio que a partir de uma calibração dos critérios específicos, dos critérios gerais, definir critérios mais objetivos para a abordagem desse paciente. Meio checklist mesmo, assim, uma coisa, tem isso, não tem, tem isso, não tem, tem isso, não tem, tem isso, não tem, não, beleza, para isso eu ofereço, para isso eu não ofereço, de repente, para esse paciente que tem uma doença progressiva, incurável, terminal, sem uma proposta de fato curativa, eu possa reavaliá-lo em X período de tempo, entendendo que naquele momento ele não se enquadrava nos critérios que foram pré-definidos ou não. Ou se de fato inicialmente essa adesão ao protocolo ela se dá por critérios mais subjetivos. Não, eu tenho a percepção de que esse paciente tem uma doença incurável terminal progressiva e eu acho que eu deveria ofertar para esse paciente um DAV partindo-se da equipe assistente, da equipe médica assistente. Essa foi a dúvida. Não sei se eu me fiz claro dessa vez. Não, entendi. Na verdade, no nosso protocolo, aquele termo de indicar um familiar referência para decisões de cuidado, ela será aplicada para todos os pacientes
que serão internados. Então, se der entrada na unidade de emergência, a gente vai abordar para falar sobre isso. Então, talvez não vai incluir tanto critério da diretiva antecipada, principalmente se o paciente não tiver, como também a abordagem de cuidados paliativos, porque não vai ser inserido inicialmente. Mas, no momento da internação, ele já vai direcionar um familiar referência, o familiar que ele quer que esteja de acordo com os princípios éticos dele e que, em caso de inconsciência, de perda de consciência, esse paciente, então, esse familiar referência, tome as decisões do cuidado. Então, a gente vai ofertar para todos os pacientes que forem admitidos, né, nas unidades de internação. E aí, posteriormente, vai ser desdobrado, pode ser conversado, a depender dos critérios, como você trouxe, de algumas ferramentas também para incluir e abordar pacientes em cuidados paliativos, a gente vai gerando e caminhando com outras decisões ou com outras medidas, instituindo as principais preferências com o paciente ainda, porque mesmo que ele tenha direcionado um familiar referência, ele vai tomar essas decisões, ou com o próprio familiar, depender da evolução da condição clínica. Obrigado, Nath. Eu acho que ficou claro a sua resposta. Agora, o que fica, agora eu como ouvinte aqui desse momento da reunião, eu fico pensando assim, quando a gente não se preparou para esse tema ainda, e quando a gente adentra o hospital e precisa ser internado, quando a gente não conversou com ninguém ainda da nossa família sobre isso e nem pensou, né, sobre algo, a gente parte do princípio que tomara que não seja só mais um papel para a gente assinar, ou algo que a gente precisa de forma iminente ali definir. E eu imagino que para todos a gente não vai ter tempo de explicar de maneira detalhada do que se trata, como é, enfim. Então, eu acho que é um desafio mesmo dessa abordagem inicial nossa para todos os pacientes. Claro que é um tema muito novo, então todo mundo vai se deparar com isso agora, mas é realmente muito desafiador. Só trazendo aqui uma opinião, Larissa colocou aqui no chat que se colocar no histórico de saúde, aparece o pop-up. Então, para aquela questão que o Dr. Rodrigo Cabral trouxe, eu acho que Larissa Elias, né, que é a nossa gerente do Centro Cirúrgico, colocou aqui essa sugestão. E tem mais uma pessoa aqui que deseja sinalizar e contribuir com a gente, que é Rodrigo dos Anjos. Depois, doutor Enilson. Doutor Rodrigo, você que levantou a mãozinha primeiro, pode ficar à vontade. Boa noite. Todo mundo me ouve bem? Sim, sim. Sim. Obrigado. Primeiro, parabéns pela apresentação. É um tema que a gente, de fato, precisa discutir sempre e relembrar, né? Porque, às vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba caindo no automático e esquece de o que importa para o nosso paciente. E eu só queria, na verdade, fazer um comentário, talvez, para agregar do ponto de vista de rede. A gente tem alguns pacientes que acompanham com a gente ambulatorialmente, e no prontuário da internação é muito trabalhoso tentar checar as evoluções dos pacientes do consultório. Exemplo meu, paciente meu que está já definido diretriz antecipada de vontade em cuidado de suporte renal, só manejando sintoma interna, num sábado à noite, com 7 de creatinina, 6,5 de potássio. Mas ele tinha isso no consultório, a gente estava manejando, estava bem. Só que se eu eventualmente não estou passando visita no domingo, ou a família não tem meu contato, e ele chega de repente com encefalopatia urêmica, alguma coisa nesse sentido, pode ser que esteja algum familiar lá que não esteja de acordo com o que tinha definido com o paciente no consultório e não apresente uma diretriz, alguma coisa nesse sentido. Então, se a gente conseguisse ter um link com as coisas que estão escritas do prontuário do ambulatório, talvez a gente conseguiria ter um link melhor para fazer essas informações ficarem mais claras em todo o prontuário. Obrigado, Rodrigo. Acho que fica aí mais uma sugestão. Doutor Ricardo quer pontuar algo? Se não, posso abrir para doutor Enilson. Doutor Enilson, pode fazer sua contribuição também.
Eu tenho discutido em algumas situações aqui na enfermaria que a gente tem o que é chamado de... Isso acontece na medicina hospitalar, nos times de casos complexos. O que são times de casos complexos? São aqueles casos que você precisa de ajuda. Você precisa lateralizar algumas decisões, alguma ideia, alguma hipótese. E então você sai da personalização da decisão para a adesão de equipe. E essa equipe não é uma equipe institucional, provavelmente dita assim, como uma comissão de paliação, uma comissão de diretiva, não é isso. Mas são times dos próprios setores que criam uma relação com aquele paciente, com aquela família, discutem esse caso e tomam condutas com mais de uma pessoa pensando. Claro que a adesão final é de uma responsabilidade médica, de um médico, evidentemente, mas o contexto muda, tá? Então, a informação que consta no prontuário muda, a discussão com a família muda. Então, assim, eu acho que esse é um tipo de caso que, se você tem dúvida, a gente precisa entender que vão ter casos de casos. Por mais que você queira montar um protocolo, um padrão, haverá casos que isso vai escapar do que a gente não pensou, tá? E esse paciente está lá, necessitando da intervenção, está sofrendo, você precisa tomar uma decisão. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais usar esse contexto dos times. A gente tem um time no internamento, um time na UTI, um time na emergência. Então, a gente pode utilizar isso como forma de compartilhar e esclarecer as decisões, até dar mais segurança àquele que vai tomar a decisão final. Era isso. Obrigada, Nilson, pela contribuição. Pessoal, vocês que fizeram a apresentação, se quiserem contribuir com algo. É um tema tão complexo. E se deixar, a gente fica aqui discutindo e falando. Verdade. Doutor Nilson, estou vendo que você ainda está sinalizando algo, mas seu microfone está fechado. Não sei se é contribuição para a reunião. Não, ele finalizou. Deixa eu baixar a mão, eu não baixei a mão, peraí. Já está baixo, sim. Então, eu vou abrir, pessoal. Alguém quer fazer mais alguma contribuição, alguma pergunta, sinalizar algo? Como a Natália colocou agora, é um tema muito complexo, é tudo muito novo. O Hospital a Rede Primavera, na verdade, né? Já está se estruturando e treinando as pessoas, conversando sobre isso. Não é aqui e agora que a gente vai conseguir definir, manter todo mundo na mesma página, então vão ter outras dúvidas, provavelmente vão ter outros momentos. Eu já quero deixar aqui registrado que a gente bateu o nosso recorde de adesão a uma reunião científica pelo CEP, então a gente bateu mais de 70 pessoas, então já fica aqui a missão para a gente fazer uma nova reunião dessa. E, Fernanda Galotti, obrigada por ter usado o espaço do CEP, eu acho que vale a pena a gente ter um novo momento para isso. Inclusive talvez repetindo as mesmas pessoas, a abordagem foi muito boa, parabéns para todos os palestrantes, e realmente a gente passaria a noite inteira aqui ouvindo vocês falando sobre isso. Pelo CEP é isso, quem quiser encerrar, falar mais de alguma coisa, fique à vontade. Não, o golpe É só tá aí, agradecer, Emília, e falar que eu adorei a ideia, tá? Então já fica o convite. Na verdade, eu acho que até para eles desenharem e conseguir resumir, né, nos tópicos, foi um grande desafio. A gente vem discutindo bastante coisa relacionada a essas temáticas, a cuidados paliativos, e eu só posso dar um spoiler que vem coisa boa por aí. Né, Ricardo Leite? Eu não sei de nada, o golpe tá aí, cai quem quer. Ricardo, ligue sua câmera, não fuja, não. Mas muito obrigada a todos. Obrigada, Fernanda. Obrigada, pessoal. Obrigada pela adesão. Boa noite a todos. Boa noite. E é isso. Obrigada pela oportunidade, pela atenção. Até a próxima. Até a próxima. Vai render muitos comentários e muitas discussões. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Trabalhar, Marcelo. Tchau. Tchau, boa noite.